Então vamos lá, mentalize a sua questão. Vamos para o do Osho hoje. O assunto: momento da colheita, a influência inconsciente que você não está percebendo, o forasteiro, a influência externa que você já está consciente, existência, o que é necessário para a solução, a amistosidade e a resolução, a resposta final do nosso jogo. A culpa? Interessante. Pedir para clarificar depois essa culpa como resposta final. Clarifica a culpa, tarô. Eita, política. Vamos lá. O momento é o momento de colheita. Foi a última leitura do tarô que eu fiz para o canal, que eu faço essas gravações em meio a um monte de outros projetos e outras coisas, já faz um tempinho, mas eu lembro que falava disso, falava de um momento de colheita. Olha minha cartinha, esse tarô é antiguinho, eu já trabalhei tanto com ele. É um momento, meus amores, em que os frutos já estão maduros, você já tem tudo de que precisa para seguir adiante. É o seu momento de seguir adiante, é o seu momento de realmente receber, né, todos os frutos, todos os louros do seu trabalho, daquilo que você tem colocado no mundo, da energia que você tem direcionado para a criação da sua vida, dos seus projetos. E quando eu falo projetos, não necessariamente significa coisas externas, né, um trabalho externo, um projeto grandioso externo. Às vezes, né, o maior projeto da sua vida, a maior ação da sua vida, a maior criação da sua vida, seja realmente organizar o seu mundo interno, né? Quando eu falo organizar o seu mundo interno, significa realmente de fazer essa descoberta de quem é você nesse mundo. É a maior descoberta, né? É o maior projeto. Então, as pessoas, você pode passar a vida inteira criando coisas externas, monumentais, e não dar conta de quem é você, né? Não se conhecer, né? Não saber como você funciona, do que você gosta, quais são seus prazeres e suas dores, para que você possa realmente ter um sentido de estar vivo, não apenas realizando externamente, mas realmente criando a sua vida, a vida que você quer. Então, às vezes, se autoconhecer é o seu grande projeto, seu maior projeto, é o maior, é o único. Às vezes, cuidar de você mesma e dos seus filhos é a sua maior criação, a sua maior realização. E às vezes construir um império externo também pode ser uma criação, né? Não julgamos o que significa essa colheita, mas há uma colheita aí já esperando por você. E o obstáculo inconsciente interno é a carta do forasteiro. É esse lugar em que você ainda está se colocando fora desse colorido da vida aqui. Você está vendo? A criança ela está olhando pelos portões, ela está vislumbrando, né, uma aurora aí, uma paisagem linda do lado de fora, mas ela ainda está trancada, ela ainda está excluída, alijada, forasteiro, ela está barrada no baile, né? Não foi convidada para essa festa, que não é nada pobre. Então, te convido a vasculhar aí internamente quais são as crenças e os padrões, principalmente padrões mentais, né?
padrões que você assimilou da sua criação, das suas vivências, daquilo que falaram para você e que você internalizou como verdade, de que você não é convidado para essa festa, de que você não pode receber aí esses frutos, não pode colher, não pode ter uma vida mais leve, mais prazerosa, que você não pode receber. Você está sendo convidado a receber. A vida está dizendo que é hora de receber. Né? A vida é um presentear e receber. A vida não é um vale de lágrimas, minha gente. Essa vida aqui é uma constante convite a gente lembrar que a abundância é fluxo. Você presenteia a vida. Você presenteou a vida de múltiplas formas. Eu te convido a reconhecer isso, quais são as múltiplas formas que você se presenteia primeiro, né? Veio para eu falar, se presenteia, e que você presenteia a vida, que você presenteia a existência, que você presenteia também as pessoas com as quais você convive. E eu te convido a ter esse reconhecimento, porque às vezes na sua cabeça tem que ser coisas enormes, grandes, né? Descomunais, fora de série, né? A gente está no momento em que a gente é constantemente convidado, né, interpelado a ser extraordinário. E você é um presente para a vida ordinariamente, todos os dias, cotidianamente. Reconheça isso, né? Reconheça o presente que você já é e que a vida deseja retribuir a você. Não porque você merece, mas como um fluxo. A vida é fluxo. Você semeia o que você dá, você tem de retorno, você recolhe de volta, porque são sementes que foram lançadas, tá? A gente não faz o julgamento aqui de bom ou mal, né? Ai, meu Deus, eu estou colhendo então alguma coisa muito má, eu fiz alguma coisa boa ou má. Não tem bom, mal, certo, errado. Tem retornos que você tem a partir das sementes que você plantou. Então, assim, se o que você colhe agora não é aquilo que você deseja, observe as sementes que você lançou. E, principalmente, observe esses locais em que você está nessas grades. Essas grades são internas, essa casa é do mundo interno, inconsciente. Aquilo que está te prendendo de realmente receber esses frutos que o universo está querendo te entregar. O externo, que você já está consciente, a carta da existência, é a carta número 1 no tarô. Então, é a carta de manifestação. O que significa manifestação, Dani? Em algumas perspectivas, a atualização. O que significa essa carta, o tarô do Osho, ele é um tarô muito vivo, né? Todos os oráculos, os tarôs, eles falam muito pela representação da imagem. E o tarô do Osho, ele tem muito essa particularidade. As imagens dele eles são muito vivas, elas saltam para a gente. A existência tem a representação de uma mulher nua. Ela está aqui contemplando uma noite estrelada, tem aí a passagem de um cometa, né? Tem um acontecimento no astro, né? No cosmo. E ela está nua, sustentada, né? Por uma folha, sustentada por uma representação de planta. Então tem um momento agora, já consciente para você, de transformações que são visíveis, que ao mesmo tempo que são, aqui a gente está falando da noite, elas são muitas vezes simbólicas, só você percebe, elas são no nível sutil, não são coisas claras no sentido de acontecimentos objetivos externos, por exemplo. Né? Você não recebeu nenhum convite para um novo trabalho, né? Não apareceu nenhum novo amor, não tem nada externo objetivamente que te indique que isso aqui está acontecendo, que essas transformações e que essa colheita aqui está para chegar.
Mas no campo do sutil, no campo da sua intuição, no campo daquele lugar que você sabe, você já percebe esses sinais. Apesar de ainda a sua mente brigar, te estagnar muitas vezes para sair desse portão e brincar nesse externo, nesse lugar que é colorido, você já sabe, em algum lugar em você, já sabe que há aqui uma grande transformação, um grande acontecimento já em curso, já está em curso, já está acontecendo. Então, o convite é para que você sintonize, esteja atenta, esteja atento, perceba, atenta aos sinais, né? Perceba os sinais da comunicação do universo com você, da comunicação com os seus guias com você, da comunicação com a sua equipe de contribuição com você. É um convite a essa sua abertura, a sua entrega, a sua contemplação desse momento, para não deixar esse cometa passar sem que ele faça as grandes transformações, né? As grandes transformações externas, gente, elas são fruto disso aqui. Fruto desse nosso reconhecimento interno. Hoje eu estou sendo muito convidada a falar, né, de que as grandes transformações, elas não são necessariamente coisas externas que vão mudar. O externo vai mudar, mas é a partir disso aqui, a grade que te prende não é externa, não é um casamento, não é a falta de um amor, não é um novo emprego, não é nada fora que vai trazer essa transformação real na sua vida. É essa transformação aqui, é a saída dessa grade que vai te proporcionar, é o meio pelo qual você vai realmente adentrar esse momento de colheita. A chave, ela é dentro, ela é interna, para que você possa desfrutar de tudo isso que você quer desfrutar aqui nessa vida. Afinal de contas, você veio para isso. Eu falo, as pessoas que se conectam com a minha leitura são pessoas que já têm a consciência de que não estão aqui, entendam bem o que eu vou falar, num campo de expiação, em que já passaram a mentalidade da culpa, do erro e do pecado. Quem se conecta com a minha leitura já está no momento de se perceber consciente, se perceber criador da vida junto com o Criador, junto com o universo. E consciente de escolhas. Consciente de que cada escolha muda o seu presente, seu futuro e o seu passado também, por que não? Cada escolha agora, nesse momento, nesse exato momento, esse é o momento em que tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Lembrem de Jesus? Eu amo Jesus, então eu lembro muito de Jesus, falo muito de Jesus. Quando ele estava lá na cruz, e aí os dois ladrões, um do lado do outro, um ficou julgando e o outro disse assim, nossa, quando tu estiver lá no paraíso, lembra da gente, né? A gente pelo menos fez por merecer estar aqui na cruz, mas ele não, né? Um dos ladrões reconheceu quem era Jesus, né? Quem era esse homem que estava ali sendo crucificado junto com eles. E Jesus fala uma coisa muito interessante para esse bom ladrão, né? Bom entre aspas, porque se fosse bom não estava lá sendo crucificado. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Percebem? Não teve, ai, você ainda vai espiar se aquilo lá, ainda vai pagar se aquilo lá. A consciência daquele momento, a presença daquele homem naquele momento, a disponibilidade de receber de Jesus, a disponibilidade de dizer, lembra da gente, eu reconheço quem você é, lembra de mim, né? A humildade abriu as portas para aquele homem, para que ele, na mesma noite, naquele mesmo dia, ele estivesse no paraíso com Jesus. É sobre isso.
tem um paraíso convidando você e apenas um reconhecimento interno, uma chavezinha, um lugarzinho que seja um lugar de humildade, pode te abrir essas portas para isso. O que pode te ajudar, a carta da amistosidade. A amistosidade, olha essas árvores, elas estão lado a lado, elas cresceram em comunhão. Lembra que na natureza não há competição, não há o grande, não há o pequeno. Cada ser, cada criatura tem a sua energia, tem a sua vibração, tem o seu lugar no mundo, seu lugar de existência. Então, a chave que pode te ajudar nesse momento é reconhecer quem é você, sem comparação. A comparação e a competição, elas sugam a nossa energia, elas drenam a nossa alegria, o nosso vício. As árvores, elas não ficam se comparando que o carvalho é maior, é mais bonito, né? O arbustozinho não está aí reclamando que ele é pequeno. Cada ser tem a sua vibração, tem seu espaço, tem seu lugar, tem sua razão de ser. E essas árvores na carta da amistosidade, elas estão falando de comunhão. Então, faça a pergunta, vou lançar as perguntas aqui para você. Quais são os seres, quais são as pessoas, quais são as parcerias que você pode buscar, que você pode requerer, que você pode se abrir para o universo, trazer para você também, que podem favorecer, que podem facilitar que essa colheita chegue para você agora. Então, essas parcerias, essas comunhões, elas podem ser tanto externas, né, no sentido de um sócio, no sentido de, né, de uma parceria amorosa, no sentido de alguém que possa somar com você, que possa junto com você criar algo né, e atualizar aí o que você deseja, quanto podem ser parcerias no mundo espiritual. Podem ser parcerias, né, de seres que desejam contribuir com o seu trabalho, com a sua vida e com o seu negócio. Então, se abra para receber, para perceber isso nesse momento. Você não precisa fazer tudo sozinho, sozinha. Existe muita contribuição de muitos que querem estar com você e contribuir com você, então se abra. Essa é uma das chaves para o seu momento. As cartas finais aqui saíram. A carta da culpa. E eu pedi clarificar a carta da política. Então, vamos lá, né? A mensagem final não precisa ser necessariamente bonita. A carta da culpa, gente. Vocês estão vendo que aqui existem flores, né? Tipo assim, há um mundo de paraíso aqui, mas ainda há julgamento. Culpa é julgamento, tá? Onde você se culpa, ainda há julgamento. Tem um paraíso aqui e você está se condenando, né? Você está sendo seu algoz. Então, atento, tá? Atento para essa possibilidade também. Você pode perpetuar a sua condenação, o seu inferno, ou você pode escolher abrir as portas do paraíso. E uma carta que eu pedi para clarificar e saiu junto da política, quanto que você tem abrido foi ótimo. Quanto que você tem abdicado, quanto que você tem tentado conciliar o externo, as demandas externas, e que não são absolutamente verdadeiras, que são mentiras. Essa carta da política é muito expressiva. Aqui, desculpa, é uma cobra, mas né? É BOSTA. Não tem uma expressão assim de intestino cheio de... Zé, cobra. Olha a máscara. Olha as máscaras sociais que você tem usado tentando conciliar
mentiras externas, pessoas, ambientes. MERDA mesmo, herda. Que você tem aí tentado conviver, tentado conciliar, que tem te gerado mais desgaste, mais frustração, mais mau humor, que tem te tirado, te desviado desse seu momento aqui, que já está pronto para chegar, momento da colheita, tá? Então, amores, atenção, clareza, muita atenção, muito clareza, clareza. Peçam apoio, peçam, estejam dispostos a receber, a limpar essas crenças aí que têm aprisionado vocês. Esse aprisionamento, ele é todo interno, ele não é externo, ele é dentro. Se você precisar de apoio, de ajuda para limpar isso, eu trabalho com alinhamento energético, trabalho com constelação familiar, trabalho com as ferramentas energéticas verbais e corporais de Access Consciousness. Todas são, hoje a gente tem, gente, um arsenal de mecanismos, de terapias, de tecnologias, de inteligências, né, espirituais, emocionais e de todas as ordens para você realmente se liberar desse tipo de julgamento, de padrão e de prisão que tem aí sendo sofrimento na sua vida, né? Que escolha que você está sendo e fazendo que está gerando aí esse atraso, tá? Então, atenção a essas escolhas políticas que você tem feito, às vezes de poder, às vezes de ostentação externa, às vezes de manter uma aparência que é totalmente fora da rota da sua real colheita, da sua real liberdade, do seu real paraíso. Então, atentos. Liberdade A, colheita A, caminho A. Basta que você esteja escolhendo isso. Última cartinha, que eu sou inimiga do fim. Para a gente encerrar. O avarento, ó, realmente. Onde que você está sendo assim, gente, na vida? São todas mentiras, gente, olha só. Está escondendo os recursos, o tesouro. Está dizendo não vou dividir, não vou compartilhar. Quando você é avarento na vida, você já está sendo com você já está fora da consciência do fluxo da abundância. Nada te falta, nada nos faltará. Nada nos falta, nada te falta. Estar em avareza, viver em avareza é viver fora do fluxo, é mentira. Tudo que é mentira é pesado e nos aprisiona, gera aprisionamento. Atentos, meus amores, atentos. Finalização da leitura hoje veio com uma chamada de atenção. Onde é que você está sendo essa figura avarenta com você? E você pode atualizar essa avareza e essas figuras externamente, né? Com chefes, né? Com parceiros que não são gratos, né? Com parcerias que só tiram de você, que não trazem o retorno que você dá. Essas são formas dessa sua avareza se manifestar externamente, né? Às vezes a principal avareza sua é com você mesmo, né? Não ser grato com você, não honrar as suas escolhas. E aí isso se atualiza externamente. Vamos fazer a novena de Santa Terezinha? Ela pulou aqui antes de eu começar com vocês. Gosto muito de Santa Terezinha, vou fazer a noveninha dela com vocês aqui. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma da vossa serva Santa Terezinha do Menino Jesus, durante os 24 anos que passou na Terra. Pelos méritos da tão querida Santinha, concedei a graça que ardentemente vos peço,
pedir a graça. Eu sei qual é que eu peço. Peça aí você. Conforme a vossa santíssima vontade, de acordo com o que eu escolho também, né? Que não é só a vontade de Deus, é a vontade do universo de nos presentear, mas é a nossa abertura para receber. Ajudai-me, aumentai a minha fé e a minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez a vossa promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Pedir e recebereis, né, gente? O pedido aos santos, hoje é um dia de devoção, né? Hoje é um dia de petição também, né? Aos pretos velhos, às almas, figuras que já passaram aqui por essa terra, Santa Teresinha passou por essa terra, que tiveram grandes aprendizados e que podem compartilhar e contribuir conosco também no nosso caminho de aprendizado, no nosso caminho de libertação, de liberação. Às vezes a gente pensa que precisa pagar muito, que precisa purgar muito. E o convite que eu faço a vocês, a mensagem que me é transmitida para transmitir para vocês é que o tempo da expiação, da purgação já passou. Já existe escolha, o portão já está aberto para você atravessar e viver o momento de rosas, de novas rosas. Deixe o universo te presentear. Atravesse aí esses porões, esses portões de culpa com consciência. Esse é o convite dessa manhã, esse é o convite desse dia. Se vocês gostaram, podem curtir, compartilhar, comentar. Ajudem o canal a crescer, ajudem essa mensagem ser compartilhada e ser uma contribuição para aquelas pessoas que estão procurando hoje. Um beijo, até a próxima. Adorei estar aqui com vocês.